podcast da LNEC Lisbon Conference 2025. Sejam muito bem-vindos ao podcast da LNEC Lisbon Conference 2025, subordinada ao tema Towards a Sustainable Built Environment, Challenges and Innovation. Vai realizar-se no Centro de Congressos do LNEC nos dias 8 e 9 de outubro de 2025. Este podcast surge com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos da Conferência Internacional de 2025, promovida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Neste episódio inaugural, temos a honra de contar com a presença da Presidente do Conselho Diretivo do LNEC, Engenheira Laura Caldeira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos então dar início ao nosso primeiro podcast da LNEC Lisbon Conference. Engenheira Laura, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui no nosso primeiro episódio da LNEC Lisbon Conference, com uma vida tão agitada e ainda por cima na aproximação da conferência. Muito obrigada pelo seu tempo. Para começar, pedi-lhe que nos explicasse o que é a LNEC Lisbon Conference, como é que surgiu esta iniciativa? Não é muito antiga. Não. Em primeiro lugar, para mim é um grande gosto de estar aqui. Em primeiro lugar, porque se trata de uma conferência do LNEC, naturalmente temos todo o empenho em que convidar todos para estarem presentes e por esse motivo agradeço muito o convite e gostava de transmitir de viva voz quais são os objetivos desta conferência. A primeira resposta à sua pergunta ela surgiu na sequência da comemoração dos 75 anos do LNEC. Nessa altura nós fizemos uma conferência com envolvimento de todas as áreas científicas do LNEC e todos os departamentos, em que o título da conferência, o tema era pensar no LNEC no futuro, tendo em conta, naturalmente, o seu passado. Claro. A nossa perspectiva era, naturalmente, aproveitar todo o nosso conjunto de conhecimentos adquiridos e também o nosso património cultural e técnico-científico e perspectivar, em função das necessidades da sociedade, quais seriam as evoluções mais importantes para o futuro. Foram convidados um conjunto de especialistas em cada uma das áreas, em temas previamente selecionados pelo LNEC, e fizemos essa conferência. Após isso, pensamos que era interessante fazermos conferências temáticas cada um dos anos para motivar não só o LNEC, mas também a sociedade anualmente para discutir um tema importante para si. Ou seja, envolvendo vários departamentos do LNEC. A proposta era que os temas fossem escolhidos em temas de interesses dos departamentos isoladamente ou em conjunto. Naturalmente, associando sempre na comissão organizadora os investigadores que estariam mais ligados a um determinado tema. O primeiro tema foi em 23, a primeira conferência. Consideramos nessa altura que a questão das cheias, sim. que naquela altura tinha ocorrido em vários sítios no mundo e também em Portugal, de Lisboa, e a questão da escassez de água, que é outro dos nossos problemas aqui no sul, principalmente no sul do país. Claro, e que não é fácil perceber como é que por um lado há escassez e por outro cheias, não é tão grandes. Exatamente, num contexto de alterações climáticas, como é que podíamos refletir isoladamente, isto é, só em Portugal, com os especialistas portugueses, mas também com os especialistas estrangeiros. Naturalmente houve uma grande adesão a este tema, houve naturalmente conclusões que surgiram dessa conferência e propusemos a segunda, em 2024, um segundo tema que foi sobre resiliência da sociedade naturalmente a eventos extremos, e nessas circunstâncias fizemos exatamente a mesma reflexão. O primeiro foi mais direcionado para a área da hidráulica, o segundo para a área das estruturas, nomeadamente a parte sísmica, geotécnica, também envolvida, e também a parte de ciências sociais, isto é, qual é o reflexo desta resiliência, que naturalmente estrutural, também numa resiliência societal e a resposta da sociedade a eventos extremos. Exato. Como é que nós, enquanto cidadãos, recuperamos de um impacto desses, não é? Do impacto. Portanto, a resiliência estuda naturalmente a resposta a eventos extremos, mas também a recuperação a partir da sua ocorrência. E, portanto, este pensamento em comum com todas as autoridades e também com os investigadores nacionais e internacionais foi extremamente relevante.
Este ano, a nossa foco é um bocadinho diferente, portanto, estes são problemas muito abrangentes. Neste caso, é um problema também de uma abrangência muito importante e que toca a vida de todos nós, de cada uma das pessoas, que é a habitação e em que medida é que as novas tecnologias, os novos procedimentos construtivos, etc., podem impactar no problema da habitação que se vive naturalmente entre nós e também no resto do mundo, e especialmente no resto da Europa. A falta de habitação, não é? A falta de habitação e como é que se pode construir bem e com uma velocidade bastante superior às tecnologias tradicionais, que naturalmente o tempo de espera é bastante longo e a resposta que nós precisamos neste momento tem que ser uma resposta bem mais rápida devido precisamente a todos estes conjunto de problemas. Felizmente, temos um conjunto de técnicas inovadoras que estamos todos em conjunto a construir e a desenvolver e, portanto, será com base na discussão dessas técnicas que vamos aqui também, e o papel de cada uma delas neste processo, que vamos aqui ter esta conferência. Muito bem, promete ser uma conferência muito rica e tem muitos oradores de renome também. Vamos então debater os grandes desafios da construção para os próximos anos. Os grandes desafios, além da escassez de habitação, além da falta de mão de obra, que outros desafios é que se nos colocam? Nós, naturalmente, temos um desafio muito importante que é, naturalmente, a sustentabilidade. Nós precisamos de construir para hoje, mas também será garantindo a sobrevivência das gerações futuras e, portanto, a questão da reutilização, da circularidade da construção será um tema muito importante. Pois. Relativamente à sustentabilidade, vamos abordar temas não só relativos à eficiência energética, como naturalmente para o conforto térmico das habitações, a eficiência hídrica, que hoje também é um problema grave, a falta de água e a forma de reutilizarmos e a utilizarmos de uma forma mais correta e naturalmente temos que dois vetores, e aqui no laboratório precisamos bem esses dois vetores. Um vetor é o desenvolvimento na procura de novas fontes para nos fornecerem esse tipo de bem essencial, como seja a energia e como seja a água, mas também tem que haver uma educação em termos de diminuição dos gastos e das perdas de gasto de cada um de nós, porque muitas vezes desperdiçamos muito este tipo de energias, de fontes energéticas e também a fonte de água. E, portanto, será estas vertentes aliadas à vertente ambiental que neste momento também a nós nos move nestas perspectivas. E a tecnologia em si, como é que entra nesta conjugação toda? Quando pensamos em cidades do futuro, acho que imaginamos assim um cenário muito futurista, com muitas luzes, com tudo muito automatizado. Poderá ser necessariamente assim ou não? Também ter o cuidado com a nossa natureza, com o impacto que nós deixamos no nosso meio ambiente? Eu acho que o futuro vai ser um pouco de tudo, mas não só uma coisa. Pois. E é bom que seja haja equilíbrio entre as diversas partes do todo. Naturalmente, as novas tecnologias têm o seu impacto. Muito importante neste momento é, como sabe, a parte do BIM, portanto, a construção modular, que nos permite seguir a construção desde a fase de concepção até à fase de desconstrução completa das estruturas. Portanto, há uma troca de informações entre os diferentes atores e também a sociedade em geral e as próprias as autoridades públicas que nunca existiu e, portanto, pode potenciar muito, naturalmente, uma nova imagem, uma nova forma de encarar todas estas situações. Além disso, há a inteligência artificial, que juntamente com o volume de informação que vai naturalmente ser extremamente elevado, pode nos ajudar a procurar aquilo que precisamos e tirar conclusões sobre aquilo que estamos a fazer. E depois há toda a parte de sensorização que usamos no dia-a-dia. Hoje, termómetros para controlar a temperatura. Neste momento, as próprias estruturas são todas monitorizadas em tempo real para vermos se há algum desvio do seu comportamento normal, do seu comportamento esperado, para permitir uma correção imediata e não só, como anteriormente, quando era detectado e já
o seu desenvolvimento estava num estado muito mais avançado e também, naturalmente, teremos essas duas situações mais ligadas com a tecnologia. Temos também a fase de industrialização. A industrialização da construção civil, como sabe, passa pela construção em fábrica. Pois. E a construção modular, em módulos, que vêm completamente já montados de fábrica e permitem uma construção muito, muito, muito rápida. É quase chave na mão, não é? Já vem tudo mais ou menos pronto. Mais ou menos pronto. Encaixa-se. Temos agora um grande desafio para as partes que não estão prontas. Sim, naturalmente. São as partes que não se veem? São esgotos, as fundações, sim. As partes todas das infraestruturas, etc. Claro. Também temos que levar aí uma certa pré-definição, de modo a estar quase tudo definido para ser muito rápido a sua instalação. Estamos agora com esse desafio, inclusive para entidades privadas, para vermos como é que podemos avançar também aí, mas tem uma enorme vantagem. Tem muito menor impacto no sítio onde se vai construir, porque chega lá tudo, não há desperdícios, não provoca interrupções grandes de trânsito e grandes estaleiros nem nada, porque naturalmente chegam os módulos e são montados, e por outro lado permite que os trabalhadores associados a essa construção possam manter-se no local de residência habitual e não têm custos nem de transportes nem de deslocação dessas pessoas, e a qualidade aumenta se assim o for importante, naturalmente, para todos nós. Se o impacto nessas vidas também for menor, não é? A construção modular poderá, no entanto, trazer desafios do ponto de vista legislativo, porque temos vindo a assistir a um número cada vez maior desse tipo de construções, também cada vez mais bonitas, mais elegantes, mais agradáveis à vista, mas tudo isso pode vir a ter um impacto diferente na nossa legislação. Haverá o risco da legislação apertar ou condicionar de certa forma este desenvolvimento, ou não? É desejável que mude? Nós estamos a tentar, juntamente naturalmente com a Secretaria de Estado, alterar essa legislação no sentido de abrir as portas para esse tipo de construção, que naturalmente toda a legislação que nós temos é muito antiga, alguma dela, e portanto cria algumas barreiras a esse tipo de introdução na sociedade. Naturalmente essa abertura tem que ser com algum critério, de modo a garantir toda a qualidade que existe na habitação tradicional, também existe nessa habitação modular, em todos os aspectos, de resistência, em termos de estabilidade, controle de eficiência energética, tudo isso, habitabilidade, condições de ventilação, etc., e isso, naturalmente, passará, em nosso entender, por uma legislação que defina princípios básicos e depois, juntamente com essa legislação, uma parte de normas e especificações técnicas que possam ser a todo momento atualizadas para me permitir a introdução de tecnologias inovadoras e materiais inovadores que estão sempre a surgir, mas devidamente controlados. E, por isso, garantindo naturalmente as exigências que estavam definidas na legislação. Para isso, o laboratório também está a colaborar. Para que a pessoa olhe com o mesmo nível de confiança para uma construção modular, da mesma forma que olhava ou olha até agora para uma construção mais tradicional. O LNEC tem também vindo a ter um papel importante, pelo que vamos ouvindo nas conferências e vendo nas nossas visitas guiadas, um papel importante no reaproveitamento de materiais. Hoje em dia já não se fazem demolições, não é? Já não resulta dali entulho propriamente dito. Como é que está a funcionar esta área? Essa área é aquela que nós habitualmente chamamos de construção circular, portanto, teoricamente, o que se pretende é que todos os materiais que são introduzidos na construção permaneçam aí com funções próprias e apropriadas, valorizando naturalmente todos os produtos da construção. Numa visão aqui há algum tempo, naturalmente, esses materiais, quando se fazia a chamada demolição, como referiu, eram perfeitamente triturados e eram aproveitados como resíduos e introduzidos para outras funções na construção civil. Há várias, por exemplo, técnicas de reaproveitamento desses materiais. Sim. O que se pretende hoje é levar as coisas para outro nível. Portanto, o que nós pretendemos fazer é separar os materiais pelo tipo de material que
o constitui. Cimentos para um lado, aços para o outro. Há armaduras para Sim, o outro, sim. plásticos, Pois. revestimentos, todo o tipo de produtos que estão associados à construção, desde os lavatórios cerâmicos, Exatamente. etc. Tudo isso. E aquilo que puder ser reaproveitado, naturalmente será reaproveitado noutra construção. Aquilo que não puder ser reabilitado, naturalmente, quando devidamente separado, pode ir para naturalmente, as empresas de origem para ser naturalmente reciclado e tornado a ser valorizado. Portanto, o que se pretende é fazer desconstrução e poder ser aproveitados os materiais que resultam dessa desconstrução em novas construções. Para isso também a parte informática tem um papel essencial. Sim. Para, naturalmente, inventariar completamente todos os recursos disponíveis para qualquer um de nós, quando quiser fazer qualquer intervenção, saiba que tem à sua disposição ou materiais novos ou materiais reciclados que pode utilizar na sua própria habitação, e isso, naturalmente, fará toda a diferença e baixará os preços dos materiais reciclados. Pois, claro. E desde que haja incentivos até do ponto de vista do governamental para a reutilização desses materiais, naturalmente estaremos com uma nova paradigma para a sociedade. Da mesma maneira que já houve incentivos para painéis solares, janelas isoladoras, portanto, esperemos que sim, que também assim venha a acontecer. E como é que serão as casas dos jovens, já que falamos de futuro? Com compartimentos muito bem definidos, áreas muito bem definidas, funções muito bem definidas, mas hoje a sociedade evoluiu muito e por isso o que nós gostávamos de discutir aqui nesta conferência, para além do habitual, que é garantir a qualidade da habitação de todos, em condições económicas, mas também de boas condições técnicas, gostávamos de discutir como é que vai ser o futuro da habitação, e para isso vamos convidar um conjunto de jovens para estar presentes, para nos darem a visão deles sob o ponto de vista da orgânica da sua própria habitação, e um aspecto muito importante para todos nós é a sua potencial adaptabilidade a outras funções que neste momento, por exemplo, para esses jovens não são necessárias, mas possam ser necessárias no futuro. Portanto, o que nós estamos a pensar é adaptar as soluções às necessidades de cada um e essas necessidades poderem evoluir ao longo do tempo. E por isso também a construção modular é importante, porque eu posso hoje pensar em pequeno e amanhã pensar um bocadinho maior. Exato. E ir alterando a funcionalidade de cada uma das áreas. Ainda não em Portugal, mas a questão da mobilidade também é um aspecto importantíssimo. As cidades dos 15 minutos, As cidades dos 15 minutos, a necessidade de haver garagens, quando muitas vezes em alguns locais, como seja Nova Iorque, já se anda de transporte público, ou quando é necessário aluga-se um carro para ir de um lado ao outro. Carro particular deixou de ser existir. Pois é, passou a ser um serviço e não um bem que se possui, não é? E talvez seja esse o futuro, porque torna muito mais económico toda a orgânica e mais adaptada às necessidades de todos nós e não só de uma pessoa em particular. Claro. E rentabiliza-se tudo isso. Portanto, essa questão é extremamente relevante e o laboratório também está, neste momento, a estudar a parte da mobilidade. Não só mobilidade urbana, com o desenvolvimento de todos estes métodos de aumento das capacidades de transporte, nomeadamente nas áreas metropolitanas, com a implementação cada vez mais de linhas de metro, quer no norte, quer no Porto, quer na área metropolitana de Lisboa, que agora também no sul. Transporte no sul, limpo, não é? Limpo e sem poluição, mas também a questão de dispensar alguns do tradicional, que é o carro próprio, a garagem, etc. Portanto, tudo isso também tem que ser visto na perspectiva da mobilidade e dos 15 minutos. Naturalmente, esses 15 minutos é um paradigma, pelo menos entre nós, que vivemos já numa sociedade muito bem, já de certa modo organizada e com os preços de habitação muito caros no centro e portanto difíceis de compatibilizar com as disponibilidades financeiras, mas esperamos que reorganizemos também de uma forma diferente a nossa vida pessoal para podermos naturalmente, sempre que possível, atender a esse desidrato que falou.
E que não haja a tal necessidade tão grande de fisicamente estarmos no centro. Tudo se torna mais fácil com transportes, com acessibilidade. Engenheira Laura, finalizamos com um convite para que venham, se juntem a nós nos dias 8 e 9 de outubro. Será para nós um grande gosto recebê-los aqui. Mais uma vez, a LNEC gostaria que todos participassem de um modo um bocadinho complementar, diferente. Não só o habitual, que é partilharmos convosco algumas conferências sobre temas inovadores e sobre, naturalmente, o estado da arte em muitos aspectos importantes e novas tecnologias, mas também debates entre entidades diferentes com visões diferentes. E este ano temos uma participação, um debate muito especial, que é o debate com todos vocês, ou seja, nós vamos abrir à sociedade para que venham cá, também connosco, debater precisamente aquilo que falávamos agora no último ponto, que era qual é a habitação que nós pretendemos para o futuro e como é que podemos chegar lá em termos não só técnico-científicos, mas também em termos de legislação. Exato. Portanto, um grande convite para estarem cá connosco, será um gosto recebê-los e, desta vez, contamos com a vossa participação ativa em nos darem as vossas opiniões. Vamos ter mesas abertas, vamos ter formatos informais na nossa conferência, portanto, tudo puxa exatamente a essa participação. Engenheira Laura, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Voltaremos então ao nosso podcast dentro de alguns dias com o próximo convidado no episódio número 2. A todos os que nos ouvem, convido-vos a acompanhar esta série de episódios onde continuamos a dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2025, aprofundando os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e fiquem atentos aos próximos episódios.